Vamos tratar do quinto chakra, o chakra laríngeo. É o chakra que está ligado à glândula tireoide e às glândulas paratireoides. Ele está ligado a essas glândulas para trabalhar essa região da garganta nossa. Se esse chakra estiver desequilibrado, nós vamos ter problemas de tireoide, nas glândulas paratireoides, nas cordas vocais, inflamação de garganta, problemas com a dentição, problemas dentários, bruxismo, várias coisas estão ligadas ao desequilíbrio desse chakra. Esse chakra está ligado a essas glândulas. A cor que ele vibra é o azul, certo? Então a gente, para poder estabelecer uma cor fixa para esse azul, mentalizem o azul celeste. O azul do céu mesmo, em dia claro, em dia de sol, aquele azul do céu. Fica fácil para você mentalizar, para você fazer a cromoterapia mental. Mentaliza o azul do céu para você fazer essa cromoterapia. Esse chakra, estando em desequilíbrio, ele vai trazer vários problemas de saúde, como eu já falei nessa região aqui. E ele é facílimo de ser desequilibrado. Por quê? Porque nós podemos desequilibrá-lo através da utilização de uma energia, porque aí nós já não estamos falando mais de elementos, nós já ficamos nos 4 elementos lá embaixo, falamos terra, água, fogo e ar. O quinto, que seria o quinto elemento, seria uma energia, o som, o poder do som. Então nós podemos desequilibrar esse chakra falando besteira. Todo mundo fala, né? A palavra tem poder. Então a gente falando coisas erradas, com alteração no tom de voz, gritando muito, falando muitos impropérios, xingando, falando palavrões, falando mal da vida alheia, fazendo mexerico, fofoca, intriga, tudo isso a gente desequilibra ele com tudo isso. E a gente desequilibra ele também engolindo muito sapo. Eu falo muito isso para os consulentes. Aquela pessoa que tem vontade de falar as coisas porque está vendo a coisa errada, mas não pode falar porque vai causar intriga, vai causar briga, vai ter problema, fulano não vai aceitar. E aí a pessoa engole o sapo e fica com o que ela queria falar, ela queria se expressar, ela queria pôr isso para fora através do som e ela não faz, ela segura. E aí ela desequilibra esse chakra. Ela vai criando uma névoa preta em cima desse chakra, vai condensando essa névoa e vai bloqueando esse chakra. Bloqueou ele, aí lá vem os problemas de saúde ligados a ele. Vem um problema de tireoide, vem um problema nas cordas vocais, vem as inflamações de garganta muito grandes, problemas na dentição, o bruxismo, tudo isso ligado ao desequilíbrio desse chakra. Então, o som, ele é um elemento energético muito poderoso. E por isso nós temos que utilizar esse instrumento energético, como a gente até fala dentro da teoria dos japoneses, existe o Kototama, que é o poder da palavra, né? Então nós temos que utilizar o poder da palavra de forma correta, de forma produtiva. Se você não tem nada de bom para falar para uma pessoa ou para falar de uma pessoa, então fica calado, não fale coisas negativas. Não altere o tom da sua voz nas conversas, não fale mal do próximo, não xingue. Eu conheço pessoa que aquele nome de racharoeira, a sem graça, ele fala de 5 em 5 minutos. E a gente vê, porque eu comento muito com relação a isso. O termo desgraça, na verdade, ele quer dizer uma questão desprovida de graça. Desgraça, desprovido de graça. Só isso. Só que aí o que acontece? A pessoa emite um pensamento, um sentimento de ódio, de fúria, de rancor, quando ele profere essa palavra. É muito raro alguém falar
desgraça de uma forma natural. Geralmente é xingando mesmo, né? Então, vai criar um problema. Tanto quanto aquela pessoa também que engole sapo. Vai trazer problema para essa região aqui. E dentre todas as técnicas que nós já citamos para vocês com relação ao tratamento dos chakras, nós podemos tratar esse chakra como vibrando energia positiva através do som. Vamos entoar mantras. O mantra Om, né? Om. Vamos entoar mantras. Vamos cantar músicas alegres e positivas. Não vai cantar música de dor de cotovelo, música de corpo, né? Vai cantar música aí de dor de cotovelo é só para bagunçar. Então, ai, meu chifre tá doendo. Não, vai cantar assim, ó, minha auréola tá brilhando. Vai falar que o chifre tá doendo, não, minha auréola tá brilhando. Tem aquela música da Beyoncé, né, que é Halo, que é auréola, né? Então a gente pode criar energia positiva através do som. Então vamos cantar. Igual ao invés de você ir cantar, minha mulher me traiu, vou meter o chifre no chão e sair arando. Não, vai cantar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vai utilizar esse poder que você tem através do som, da energia do som, para criar uma nova realidade ao seu redor. Sim? E pode mantrar também o mantra daquele chakra que ele se alinha. Só com mantra. Isso, exatamente. Cada chakra tem o seu mantra correspondente. Exatamente. Exatamente. Para quem estuda sobre o hinduísmo, né, que é a fonte desse conhecimento aqui, explica direitinho lá quais são os mantras que podem ser pronunciados e também sobre o astro regente de cada chakra. Também tem lá, tá? Eu não tenho agora de cabeça, mas se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Até o chakra regente, até o planeta, o astro regente de cada um desses chakras. Certinho? Para poder vocês trabalharem também a energia do astro regente de cada um desses chakras. Certo? Mais alguma observação com relação ao chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação? Então, quando uma entidade, seja ela sofredora ou seja ela uma entidade de luz, está tendo dificuldade de se comunicar através de um médium, a gente joga energia no chakra laríngeo para equilibrar. A entidade não está conseguindo se manifestar, então você tem que fazer uma sintonia. Você vai sintonizar o chakra da entidade com o chakra do médium, fazendo o equilíbrio daquele chakra ali. Está querendo falar outra língua? Está querendo falar outra língua, aí você vai transfigurar, né, para que ele possa se comunicar na nossa língua, porque ele se comunica através do pensamento. Então, o pensamento é universal. Então, ele tem que entender isso para poder adaptar a fala dele ao nosso idioma. Certinho? Tem mais alguma dúvida com relação ao chakra laríngeo, gente? Então vamos passar para o próximo. É o conhecido como terceiro olho. É o chakra frontal. Localização dele entre as sobrancelhas aqui. Meiozinho da testa. Literalmente um terceiro olho. Esse chakra, ele é o chakra correspondente pela nossa vidência, pela nossa visão de mundo, pela nossa visão dos planos espirituais, está ligado à nossa intuição, ele está ligado aos órgãos da visão, a partes do cérebro correspondentes à intuição, à vidência, à nossa conexão com as energias superiores, aos ouvidos. Por isso a pessoa que tem esse chakra desenvolvido tem a clareaudiência muito aguçada. Então essa pessoa vai ouvir vozes espirituais, vai ouvir sons que não é todo mundo que ouve, né? Por quê? Porque esse chakra está desenvolvido. Então, e o desequilíbrio dele causa a clarividência e causa a clareaudiência.
O que isso acontece? Quando a pessoa não tem conhecimento e não tem um desenvolvimento, não tem um trabalho de equilíbrio dessas energias, aí vem os problemas da pessoa que está ouvindo vozes, que está vendo vultos e patati patatá. Aí chega lá na clínica psiquiátrica, fala para o psiquiatra que está ouvindo vozes, o psiquiatra vai entender? Já passa pra dentro. Sai correndo, né, Ricardo? Já passa pra dentro. Já passa para dentro e dá-lhe remédio, dá-lhe tarja preta. Sendo que, qual é o recurso para tratar isso? É mediúnico. É equilibrando essa energia, equilibrando esses chakras. Eu conversei muito com uma consulente essa semana que ela falou que o equilíbrio mediúnico dela, ela encontrou no Reiki. Ela encontrou no Reiki, ou seja, tratando os chakras, ela conseguiu um equilíbrio mediúnico. Então, nós temos que fazer a conexão com esse terceiro olho. E esse terceiro olho, gente, ele vai abrir a intuição para você. E aí você vai ter uma intuição muito aguçada, muito afinada, para poder, assim, detectar coisas positivas e coisas negativas. A hora que você olhar numa pessoa, a pessoa está lá mentindo para você, se você tem a terceira visão aguçada, você vai sentir na hora que ela está mentindo para você, que ela está querendo te enganar. É muito importante a gente fazer o trabalho de energização dele. Qual a cor para fazer a energização? O azul índigo, o azul escuro, né? Que é a cor utilizada para a energização e o equilíbrio desse chakra. Existem certos estudiosos que falam que ele está ligado à glândula pituitária. Eu não concordo. Eu acho que ele está ligado à glândula pineal. Está ligado à glândula pineal. Já vi muita gente falar, ele está ligado à glândula pituitária, que é a hipófise, né? Está ligado a essa glândula. Eu não concordo. Eu acredito que ele está ligado à glândula pineal. Porque eu acabei de falar para vocês aqui que ele não é o responsável pela conexão com o extrafísico. A nossa vidência, a nossa audiência, a nossa percepção energética, percepção de outras realidades espirituais. E qual é a glândula que é responsável por essa conexão? Que é, vamos dizer, o telefone sem fio do lado espiritual com o lado material. A glândula pineal, através dos cristais de apatita, que estando eles descalcificados e bem polidos, eles recebem a luz e a requalificam para a interpretação do sistema neural do ser humano. Então, para mim, o chakra frontal, ele está conectado à glândula pineal. É a glândula da nossa conexão espiritual, da nossa conexão com outras dimensões. Como eu já falei, a cor vibratória dele é o azul índigo. E já falei também dos órgãos aos quais ele está ligado, né? Essa região aqui. Então a gente sabe que está envolvendo o ouvido, está envolvendo olhos, que está envolvendo certas partes do cérebro ligadas à intuição, ligadas à criatividade. Então, ele é um chakra muito importante, que se ele estiver em desequilíbrio, principalmente hiperativado, vai levar a pessoa que não tem conhecimento e que não o trata para a clínica psiquiátrica. E é onde a gente vê a espiritualidade sempre falando aí, né? Que 90% das pessoas que estão lá dentro das clínicas psiquiátricas, o problema delas é mediunidade. E o problema que é anos e anos sem um tratamento adequado, um tratamento energético adequado, tratando esses chakras, equilibrando essa mediunidade, equilibrando essa conexão com outras dimensões, acaba trazendo danos físicos. E aí traz dano neural. E aí acontece o dano neural. Aí depois acabou. Aí é só com remédio pro resto da vida. E muitos internam nas clínicas sem a mínima noção de quando vão poder deixar essas clínicas. De quando vão poder deixar esses tratamentos aí, né? Que não são eficazes. As clínicas hoje estão virando o que chamava antigamente, né? Os manicômios, né? Que interna a pessoa lá e esquece. O nível de recuperação é muito pequeno mesmo. Por isso que a gente vê muitos aí passando para o lado do espiritismo, né?
A gente tem aqui em Goiânia, Batuíra, nós temos a Casa de Eurípides, né, que estão tratando, vamos dizer, fisicamente o problema, mas estão também tratando espiritualmente o problema. Né? E eu acho que é esse o grande ponto de conexão, é unir medicina tradicional com a medicina espiritual. Bem, sobre o chakra frontal, alguém tem alguma dúvida? Não falou do elemento no caso Tá. Muito importante você falar isso. O chakra frontal, uma das técnicas para vamos dizer, a sua ativação e a sua efetiva preparação energética, inclusive para a expansão da pineal, a descalcificação da pineal e o polimento dos cristais de apatita, é através da luz do sol. Você utilizar a luz do sol para o desenvolvimento dele. Então, qual é a energia que deve ser trabalhada dentro desse chakra? A luz solar. Aí muita gente vira e fala, não, Adair, mas então tem alguma coisa errada, porque o sol é de fogo e o fogo está ligado ao chakra aqui de baixo. Eu já expliquei isso para vocês, né, gente? Que só jirico acha que o sol é quente, né? Na verdade, o sol não é quente. O sol emite luz. Ele emite luz, mas quente ele não é. Porque os raios, a luz que o sol emite, os raios solares, eles só se aquecem quando eles ultrapassam as camadas da atmosfera terrestre. Então, quando ele chega aqui, é que ele esquenta. E, na verdade, tudo que ultrapassa a atmosfera esquenta, né? A gente vê os meteoros, quando eles entram na atmosfera, eles entram em incandescência e tudo esquenta, né? Quando atravessa a atmosfera, numa velocidade rápida. Agora, pensa a velocidade da luz, né? Então, vai aquecer mesmo. Mas o sol não é quente. Tanto que é uma questão de parar para pensar. No espaço entre a Terra e o Sol existe um espaço bem grande, que eu acho que dá 1.480.000 quilômetros, eu acho que é mais ou menos isso, é algo assim. Nesse espaço entre Terra e Sol, menos 400 graus centígrados. Na fotossíntese explica. É gelado o espaço entre a Terra e o Sol. É gelado. Tanto que os astronautas usam toda aquela roupagem deles para se proteger não só da pressão, da falta de oxigênio, mas também do frio. Tanto que vocês já viram em filmes, quando quebra o capacete de um astronauta daquele, ele congela. É muito frio. Então essa história, sol é fogo. Não, sol é luz. Sol é luz. Daí qual o melhor horário para eu poder fazer esse trabalho com a luz então? Eu vou chegar meio-dia e ficar assim olhando para o sol? Não. Você vai? Não é o momento certo de você fazer esse trabalho. Qual é o melhor momento para você utilizar a luz do sol para trabalhar esse chakra? No nascer do sol. Quando os raios solares, eles vêm na horizontal. Então, você olha para ele, o raio vem direto para o terceiro olho e vai direitinho para a pineal. Então, o melhor horário para você fazer a utilização dessa técnica é ao nascer do sol. Você olhar para o sol para receber essa energia. Daí eu preciso ficar lá meia hora? Não, gente. 15 segundinhos, todos os dias. Inclusive, você não precisa ficar com o olho estatalado, filmado. Não, você não precisa disso não. Você pode piscar, certo? E inclusive, se estiver incomodando, você pode até fechar os olhos. Que você vai ver que quando você está olhando para o sol nascente e você fecha os olhos, não fica uma cor bonita, fica uma cor bonita, né? Que você vê a luz passando através das suas pálpebras, fica uma cor bonita, né? Então você pode fechar os olhos. Por quê? Porque não são eles que estão buscando a cor, não são eles que estão buscando a luz, é o terceiro olho. Então você pode fechar os olhos de boa, fica lá 15 segundinhos,
todo dia cedo, você vai estimular esse chakra e você vai estimular a sua glândula pineal. E a sua conexão espiritual vai estar extremamente acelerada. Então, o elemento, como a gente fala, que a gente já passou de elementos para energia, a energia de trabalho desse chakra é a luz. Certinho? Mais alguma dúvida? Aí o do laringe é o som. Laringe é o som, né? Então a gente viu que os 4 de baixo foram os elementos da materialidade, né? São os elementos da materialidade. Terra, água, fogo e ar. Daqui para cima já são energias, né? O som, quando você fala alguma coisa, você movimenta energia absurda, né? Por isso que a gente sempre fala, pelo amor de Deus, gente, contenham suas palavras. Praga de mãe é um perigo, porque ela movimenta muita energia através do som. É aquela danada daquela mãe que vira pro filho e fala: essa moça vai te botar um par de chifre, meu filho. Aí beleza. Quando acontece que ela gerou essa energia, aí quando acontece, eu falei, tá vendo? Eu falei que aquela menina não valia, não servia para você. E isso acontece. Então a gente tem que trabalhar essas energias com muita sabedoria e trabalhar a luz para o desenvolvimento do nosso chakra frontal, da nossa glândula pineal e das nossas faculdades mediúnicas. E inclusive tem uma coisa muito positiva. A glândula pineal, ela é uma grande secretora de hormônios. E dentro desses hormônios existe a endorfina, que é o hormônio do prazer. E tem um outro hormônio, que agora eu esqueci, a serotonina, que é a da satisfação, não é? Pois é. Técnica para você, gente. Quem quer emagrecer, faz essa técnica de olhar para o sol. Porque você vai estimular a produção desses 2 hormônios no seu organismo. Então vai te proporcionar mais prazer e vai te proporcionar mais satisfação. O que vai acontecer? Você vai deixar de buscar o prazer e a satisfação na comida. E aí acontece de a pessoa emagrecer. É uma das técnicas utilizadas por aquele pessoalzinho lá da comunidade Viver da Luz, é justamente viver da luz, viver da energia do sol. Então a primeira técnica que eles utilizam para conseguirem eliminar completamente a alimentação é fazer esse trabalho de visualização do sol ao nascer. Importantíssimo, viu? Para quem quer emagrecer, para quem quer, porque aquela pessoa que busca a satisfação e o prazer na comida, ele vai resolver essa questão aí, tendo a estimulação dessa glândula pineal, e aí ela vai secretar mais desses hormônios, e aí a pessoa não vai precisar buscar o prazer e nem a satisfação na comida. Certinho? E agora nós vamos passar para o último dos chakras, e isso eu estou falando a nível físico nosso, tá? De agregado de 7 corpos. Nós vamos passar para o último deles, que é o chakra coronário. Por que o nome coronário? Está ligado às veias coronárias? Não. Pois é, isso aconteceu comigo uma vez e eu passei vergonha, gente. Eu estava num centro espírita e o doutrinador virou e falou assim: emite energia no chakra coronário dele. Eu automaticamente liguei a questão coronária do coração, né? Aí eu pensei que a mulher estava aqui impondo a mão sobre o meu coração, né? E como todo curioso, sabe aquela abridinha de olho assim, para poder ver o que está rolando, né? Abri o olho e falei: ué, mas a mão não tá aqui. Tem ninguém na minha frente. Aí que eu... Ah, tá. Eu passei por esse vexame, viu, gente? Quando eu não conhecia sobre chakras. Na verdade, o termo coronário vem de coroa mesmo. Vem do alto da cabeça. Ele está situado bem no coco aqui, no cocoroco mesmo. E, inclusive, é uma coisa interessante. Quando ele está em desequilíbrio, ele causa
a queda de cabelos na região dele aqui, ó. Sabe aquela calvície que fica a divisinha aqui e aqui o cabelo vai raleando e fica aquele cocorocozinho? Pois é o sinal do desequilíbrio do chakra coronário. Tanto que tem em várias, vamos dizer, doutrinas religiosas pelo mundo, a utilização daquele equipar, né, o Juliano, que coloca aqui. Tem aqueles monges que raspam essa região, que é uma forma de trabalhar esse chakra de uma forma que eu não sei, lá com relação aos estudos deles, tá? E cada coisa dessa tem um propósito, né? Tão interessante o kippah é do judaísmo. Do judaísmo. E uma vez eu estava conversando com um rabino no curso de teologia e ele falou, perguntei, por que você usa o kippah, né? Ele falou assim, por respeito, você sabe quem é que está acima de você? Olha e se aí. isso te ferir? Exatamente, a energia te ferir, né? Para ver, né? Então, já tem alguns monges que raspam essa região aqui, tem os que usam as coberturas, tem os que usam até véu, né? Eu já vi uma religião que os homens também usam véu, não só as mulheres, né? Aí vem a questão do respeito, e aí vai uma série de questões, né? De não estar com a cabeça desnuda e tudo mais. Mas esse chakra, literalmente, é o chakra da coroa. É conhecido como a lótus de 1000 pétalas, porque é um chakra importantíssimo. Ele está ligado à glândula pituitária e ele está ligado à parte superior do nosso cérebro. Então, todo o nosso sistema nervoso central está conectado a ele. Está conectado a ele. A cor vibracional dele é o violeta. Então, quando você for trabalhar energeticamente esse chakra, trabalhe a cor violeta para trabalhar energeticamente ele. Esse chakra, ele é responsável pela nossa captação do que a gente chama de energia universal, da energia que é emanada de Deus, do fluido cósmico universal. Ele é responsável pela recepção dessa energia. Tanto que na Sukyoma Hikari, eles falam muito que Deus emana energia para nós 24 horas por dia. E nós recebemos essa energia através do chakra coronário. E nós podemos receber essa energia e ela vai descer e energizar todos os nossos chakras, sendo condensada no chakra cardíaco, para que nós possamos fazer os nossos trabalhos de cura, os processos de cura, através da imposição da mão, através da conexão energética para fazer tratamentos. Esse chakra, como eu falei, ele não tem, falei lá no início, ele não tem uma contraparte, porque ele está apontado para cima. A contraparte que poderia ser citada como contraparte para ele é o chakra básico, porque o básico recebe a energia da terra e ele recebe a energia divina. Exatamente. E aí os dois ficam brincando com essa energia através de Ida e Pingala, através de Sushumna. Essa energia, ela sobe e desce. A energia de um sobe, a energia do outro desce, e ela é utilizada para energizar, vibrar, positivar todos os chakras através dessa energia. Esse chakra é o chakra da nossa conexão com o divino, a nossa conexão com Deus. Então ele é um chakra muito importante e ele deve estar sempre muito, muito equilibrado. Inclusive dentro da Umbanda existe aquela teoria de o médium falar: nunca toque na minha coroa, né? Não deixar qualquer pessoa. Não digo que, por exemplo, uma pessoa que você sabe que a energia dela é boa, tudo bem, mas que tocar nesse chakra seu, né? Igual nós fizemos o banho de Maná lá na cachoeira, que é bom até a gente citar, né? Justamente a lavagem desse chakra, né? Então houve o toque, mas é porque existia um procedimento específico para aquilo ali. Mas não deixa qualquer pessoa tocar no seu chakra coronário, principalmente se essa pessoa tiver uma energia negativa, se você não souber as intenções dessa pessoa, se essa pessoa te quiser mal, não deixa tocar não,
tá? E inclusive é muito importante você até escolher até o cabeleireiro que você vai. Até o cabeleireiro que você vai. Inclusive tem uma amiga minha que ela é cabeleireira e eu orientei ela a fazer a limpeza das mãos com álcool e arruda entre cada cliente dela. Porque ela tocava na cabeça das pessoas, automaticamente ela puxava a energia daquelas pessoas e aí ela ficava com as mãos impregnadas. Ela estava começando a ter problemas nas mãos. E aí nós orientamos ela a fazer o banho com álcool e arruda para limpar essa energia das mãos entre cada um dos clientes dela. E eu já vi aí, igual no salão onde eu corto o meu cabelo mesmo, que o cara, ele tá abanando o cabelo do último cliente dele lá, já tá chamando o próximo. Ele sequer vai lá lavar as mãos para poder atender o próximo cliente. Então isso é muito prejudicial. O que está acontecendo com esse rapaz lá? Ele está tendo um problema sério energético. Ele está tendo um problema seríssimo de coluna, está fazendo pilates, não está resolvendo, está fazendo todo tipo de tratamento e não está resolvendo. Provavelmente é justamente por causa da conexão dele com essa energia, que essa conexão não é retirada, não é eliminada. Então essa energia está se acumulando na medula, na coluna dele e está trazendo problemas sérios de saúde para ele. E aí fica difícil porque eu quero falar para o rapaz a solução do problema, mas ele é evangélico. Ele vai querer cortar seu cabelo, né? Exatamente. Então não falo, né? Deixo lá ele sofrendo lá. Oi? Arruda e álcool. Você pode... Isso, no espargidorzinho. Você coloca ali, você pode pegar 7 raminhos de arruda e colocar dentro do espargidorzinho daqueles com álcool, deixa curtir ali uns 2 diazinhos e depois você borrifa. Ou então já pega um monte de galinhos, coloca dentro de um litrão mesmo e deixa curtir e depois você bota esse álcool, vai repondo, né? Coloca esse álcool dentro do espargidorzinho, esparge no braço do cotovelo para baixo e não faz assim. É assim, ó. Porque nós temos uma compromisso. Pois é, já ensinando a técnica, tá vendo? Vai explicar meu problema de coluna. Aí, ó. Não, hoje foi tudo por mim. Sim. O ideal é fazer essa técnica. Sim, todo o processo. O reikiano, o cabeleireiro, a manicure, o massoterapeuta. Tem uma amiga minha que é massoterapeuta que ela estava tendo problemas. A partir do momento em que nós ensinamos essa técnica para ela, ela falou assim, acabou. O barra de axis. Tudo que toca, gente. Principalmente o axis que... Né, tá aqui, pode poc. Então, tem... Perguntando a respeito do reiki. No curso a gente fala que vai muito do mental. Se a pessoa vê que só aqui, né, não resolveu o que está aqui. Isso, exatamente. No reiki, se você faz o mental, como a gente já viu, as entidades não fazem limpeza no consulente, não é no mental, aqui ó, e esparge. Pois é, ou então vai, né? Ou então, ela está espargindo. Mas, no caso, você que é reikiano, se você fez isso aqui, né? Não sentiu segurança, ou seja, o seu estado mental não está tão forte. Usa o recurso físico. Na cura prânica, a gente tem a criação, a materialização da fogueira de fogo verde, para poder eliminar o prana negativo, para dissolver o prana negativo. Se você não consegue utilizar, criar mentalmente essa fogueira de fogo verde, então o que você pode utilizar? Utiliza uma bacia de água com sal grosso. Aí você materializou a ideia. Você está tirando o prana aqui e jogando na bacia de sal grosso. E na cura prânica, o uso do álcool é indispensável. Na cura prânica, usa o álcool o tempo inteiro. Então é importante a gente que, se não consegue fazer a coisa no mental, é igual eu falei, cromoterapia. Se você não conseguiu criar uma cor mental, então você vai criar essa cor artificialmente.
Igual, por exemplo, eu sempre acendo ali no tratamento nosso de apometria o altar dos 7 raios. Esses 7 raios, quem já me viu fazer o ancoramento, eu faço esse ancoramento dos 7 raios antes mesmo de acender as velas. Mas aí depois eu vou lá e acendo as 7 velas como uma forma de simbolizar, materializar aquilo ali. Mas eu faço o ancoramento bem antes. Mas as pessoas verem aquelas 7 velas ali, dá uma concepção energética maior. Né? Que aí olha, cada vela com cada pedra, tudo direitinho, estipuladinho na cor, bonitinho, dá um poder mental maior para as pessoas. Exatamente, a gente analisa até pela queima das velas qual a cor que foi mais utilizada nos trabalhos do dia. Aquela que queima mais rápido, derreteu rapidinho, enquanto as outras estão lá com um pedaço grande ainda, aquela cor ali você pode perguntar nas duas mesas, qual foi a cor que foi mais utilizada nos tratamentos? É aquela cor que dissolveu primeiro. É incrível, é muito interessante isso. Então esse chakra coronário é o chakra da coroa mesmo, é a lótus de 1000 pétalas e que está ligado à nossa conexão divina, nossa conexão com o alto. Certinho? Posso fazer uma pergunta? Sim. Esse chakra, é raro ele estar bloqueado? O chakra coronário? Acontecer, Na verdade não é raro. Porque no nosso dia a dia, nós estamos sempre em conexão com energias negativas, de ambientes, de pessoas, as nossas próprias energias, as nossas próprias energias mentais, os nossos próprios pensamentos vão atrapalhando e vão bloqueando esse chakra. E aí o que acontece? Há a necessidade de fazer um processo de limpeza desse chakra, que a gente faz dentro dos rituais da Umbanda, o famoso banho de maná, que é aquele banho com leite e mel, fazendo a limpeza desse chakra. Né, que a gente faz com a imersão nas águas, o banho de cachoeira. Por isso, tem vários recursos para você tratar esse chakra. O banho de cachoeira, você chegar debaixo da cachoeira e mentalizar essa cachoeira lavando esse chakra. Pode mentalizar aquela água sendo uma cachoeira violeta, né? Uma cachoeira da água violeta, para poder limpar esse chakra. Fazer o banho de maná dentro de um ritual equilibrado da Umbanda, muito positivo. A imersão na água, sabe? Tem muitas possibilidades para você tratar esse chakra, né? Dentro dos trabalhos de Umbanda, os médiuns movimentam muito a energia desse chakra. E aí acaba que recebe muito irmãozinho sofredor, movimenta muita energia, vai criando meio que um cascão nesse chakra. Então é necessário que o médium de Umbanda faça esse trabalho de limpeza desse chakra com o maná e com as imersões, com o banho de cachoeira, periodicamente, para poder manter ele sempre limpo, para poder facilitar a nossa conexão com as energias superiores. Mas como a gente não tem esse contato frequente com a cachoeira, com o mel, aquele ritual todo, a Umbanda usa muito banho de sal grosso. O banho de sal grosso. Ou mesmo o banho de sal grosso com a ruda, que é o mesmo que faz essa limpeza que você falou nas mãos, tá? Exatamente. Na verdade, com relação ao que a gente estuda dentro da Umbanda esotérica, a gente entende que não é todo banho que pode ser lavado a cabeça, né? Que o banho de sal grosso, por exemplo, é do pescoço para baixo, né? Que na cabeça a gente sempre recomenda o banho de rosas. Exatamente, o banho de rosas brancas, para poder limpar e lavar esse chakra, né? Então esse banho pode ser utilizado. E vocês podem utilizar vários recursos, gente. O banho violeta, você pode utilizar ele até debaixo do seu chuveiro. Vai lá, bota o seu chuveiro na água fria, entra debaixo dele, pega 2 pedacinhos de carvão, esse carvão de churrasco mesmo, bota no chão, pisa em cima dos dois, um pé em cima de cada carvãozinho e deixa a água bater no seu chakra coronário e deixa essa água limpar. Aí você mentaliza essa água sendo uma água violeta, lavando todo o seu corpo, limpando todo o seu corpo. Mentaliza uma cachoeira de água crística, mentaliza uma cachoeira de água violeta, limpando todo o seu corpo e essa energia sendo impregnada naqueles carvões. Depois, você terminou o banho, pega aqueles 2 carvões e entrega na natureza para essa energia ser dissipada na natureza.
Então tem vários recursos para a gente que tem dificuldade para poder ir para a cachoeira. Vamos utilizar a cromoterapia, a runaterapia, a cristalterapia, a cromoterapia mental, o reiki, a cura quântica, a cura prânica. Vamos estar desenvolvendo essas técnicas para a gente estar tratando esses chakras diuturnamente, sem haver a necessidade de estar indo na cachoeira toda semana. Então, acho que uma vez por semana você fazer um auto reiki, uma vez por semana você vai e faz o banho de limpeza no banheiro, uma vez por semana você usa uma cromoterapia. Ou seja, se você fizer uma técnica por dia durante a semana, você vai ter técnica para poder tratar os 7 dias da semana, você vai estar tratando os seus chakras. Você pode utilizar outras técnicas que não seja a coronária, a cachoeira. Mas se você está em desequilíbrio, como é que você mesmo pode se ajudar em desequilíbrio? Estando em desequilíbrio. Estando em desequilíbrio é complicado. Por isso há necessidade de você vir na Casa Maria de Nazaré e receber esse apoio aqui na Casa Maria de Nazaré. Você não é reikiano, tem como você aplicar reiki? Não. Então vem na Casa Maria de Nazaré que você vai receber seu reiki. Você precisa de uma limpeza. Você vem na Casa Maria de Nazaré, passa ali com o caboclo vai pegar aquele monte de erva de lá e vai fazer uma limpeza em você. Você precisa de um tratamento energético, você vai receber esse tratamento energético através da cura prânica, através da cura quântica, através do reiki, através do passe que a entidade vai te dar, o passe espiritual, que ali não é um passe fluídico, gente. Quando a entidade está dando passe, não é passe fluídico. Passe fluídico é o que o médium dá. Aquele ali é o passe espiritual mesmo, a entidade está te dando passe, certo? Então é muito importante a gente ter a ciência disso aí. Eu estava querendo observar aqui se eu achava o símbolo dos chakras, mas eu não achei, eu só achei o formato deles para poder mostrar para vocês. Eu acho muito bonito os símbolos dos chakras de acordo com a cultura hindu, mas aqui eu não tenho, nesse conteúdo da Sociedade Brasileira de Apometria, eu não tenho o símbolo deles, eu não tenho. Bem, 21h55. Sim. O elemento do coronário é a energia universal, o fluido cósmico universal. É energia divina, é energia de Deus. Então, é o fluido cósmico universal, é a energia universal que é o elemento que é ligado a ele. O elemento é oração. Oi? O elemento é oração. Certo, gente? Bem, nós estávamos falamos assim de uma forma bem simples sobre os cordões dos chakras, né? Que são os nadis ou nadis. Como eu disse a vocês, são esses cordões que ligam todo o nosso sistema energético, todo o sistema energético do corpo humano. Igual eu falei, Leadbeater fala em 72 mil nadis. Já tem escrituras budistas e hindus que chegam a falar de 330 mil nadis. Então, existem muitas dificuldades de interpretação com relação a isso. Mas eles existem, tá certo? E uma coisa que eu quero falar para vocês, que é citado aqui, mas dentro do conhecimento do Umbanda não, sobre a tela búdica. Muita gente acha que a tela búdica é a aura. Não é, gente. A tela búdica é literalmente uma tela, ela é como uma redinha mesmo, protetora do nosso campo energético. Cá no final do conteúdo, aqui ó, tela búdica. Cá no final do nosso conteúdo fala dessa tela búdica. E essa tela búdica, ela é literalmente uma telinha que protege o nosso campo energético. Quando há perfurações, furos nessa tela búdica, é por essas perfurações que as entidades negativadas introduzem os aparelhos como chips, como implantes, como instrumentos magísticos, como punhais, agulhas,
peias magnéticas, tudo isso é introduzido no nosso campo energético através desses buracos, desses rombos, desses furos na tela búdica. Essa tela búdica, ela tem que estar sempre muito bem tratada, muito bem cuidada. No caso do médium, existe um problema sério. Essa tela búdica, a malha dessa tela, ela é maior. Os buraquinhos dela são maiores. É igual aquela situação da rede que você coloca para pegar peixe. Tem aquela rede com a tela, com a malha pequenininha, que pega peixinho de pequenininho a grandão. E já tem aquela rede que tem a malha maior e que só pega peixe grande que os pequenininhos passam por ela. Pois é, a do médium, a tela búdica do médium, ela tem essa malha maior. Os furinhos dela são maiores. Então, por isso que o médium, ele tem essa capacidade de sentir as energias com mais força do que as pessoas comuns. E por ela ter esses furos maiores, é mais fácil do médium ser chipado, é mais fácil de um médium ter uma peia magnética introduzida, um elemento magístico introduzido no médium, porque os magos negros, eles têm a capacidade de introduzir por esses furos, esses instrumentos. É como se você fosse, por exemplo, roubar manga, roubar laranja num pé de laranja que está encostado na cerca, e a cerca é de tela. Se o buraco da tela for pequenininho, você não consegue passar a mão para poder pegar a laranja lá do outro lado. Mas se o buraco da tela é grande, você enfia a mão e vai lá e pega a laranja, não é? Pois é, assim acontece também com os magos negros. Não no sentido de tirar, mas no sentido de colocar. Eles colocam. E também tem aquela questão do roubo energético, né? Do roubo de energia também. Então o médium, ele é mais suscetível a esse tipo de coisa. Tá bom? Essa pergunta só para essa teia. Existem as pessoas que são médiums, só que ela não trabalha dentro do centro, ela trabalha na sua própria casa. Eu conheço um de Jataí. Ele atende as pessoas na sua própria casa e ele recebe as entidades, está em volta, traz mensagem, vai pegando. Muitas vezes ele fala uma coisa boa, na hora ele olha para uma coisa, né, que a pessoa chega lá e fala, o relacionamento está ruim, ele fala, não, você tem que largar. Aí passa um pouco e fala, olha, você tem que procurar tratar o seu casamento, sua família. A gente vê que ele recebe vários. Exatamente. Aí é o perigo do trabalho em casa, sem o que a gente chama dentro da Umbanda e também da apometria, do ancoramento. É necessário fazer um ancoramento muito bem feito e uma conexão divina só com as entidades de luz. Então é necessário essa pessoa fazer um aterramento, um ancoramento para a conexão somente com entidades de luz. Quando nós vamos abrir o nosso trabalho de Umbanda, nós fazemos a oração da Senhora da Luz Velada, que é uma espécie de saudação às 7 linhas de Umbanda, aos 7 orixás, e aí a gente fala, pedimos aos nossos guias e amparadores, aos pretos velhos, aos 7 espíritos de Deus, aos 7 orixás, nós estamos fazendo esse ancoramento, nós estamos fazendo esse aterramento. Dentro do trabalho de apometria, a gente faz um ancoramento completo energético, com pirâmide, com tela magnética, com cruzeiro dourado, com cor vibracional, com fragrância vibracional, com escudo de proteção. Evocamos a energia da grande fraternidade branca, chamando a hierarquia planetária, trazendo a energia dos 7 raios, trazendo a energia dessa hierarquia, fazendo a conexão com Nossa Senhora, com Maria de Nazaré, com São Miguel Arcanjo, com Jesus, com o Guardião da Meia-Noite. Todos aqui que participam da nossa abertura já viram a gente fazer a evocação de todas essas entidades, né? Justamente para formar um ancoramento energético e espiritual muito forte. E às vezes a pessoa não faz isso lá na casa dela. E aí ela fica desprotegida, ela fica suscetível a receber essas coisas, recebe boa, recebe ruim, recebe positivo, recebe negativo. Então tem que ter muito cuidado com esse trabalho em casa. Nós fazemos esse trabalho aqui, então é importantíssimo a gente ter essa consciência de fazer um trabalho bem ancorado. O próprio Rodrigo Romo, ele fala que ele é a favor da apometria, do uso da apometria, sim, desde que esteja muito bem ancorado. Ele fala, o ancoramento é essencial dentro de um trabalho de apometria.
E eu considero que não é só dentro de um trabalho de apometria, é qualquer trabalho de ordem espiritual ou energética. Até para aplicar um reiki, você deve evocar a energia dos seus mentores. Você deve evocar, para aplicar um reiki, você tem que pedir permissão para os protetores daquele consulente ali. Você tem que pedir permissão para o anjo da guarda dele, você tem que pedir permissão para o mestre dele, você tem que pedir permissão para o guardião de escola dele. Você tem que pedir permissão. Você não pode chegar e invadir de uma vez. Tudo tem que ter um ancoramento apropriado. Mas aí como que eu vou saber se foi permitido ou não, se eu não tiver audiência, audiência, como? Olha, a gente sempre segue aquela orientação do seguinte: se não foi permitido e você vai tentar aplicar, vai acontecer alguma coisa que você não vai conseguir, a pessoa não vai absorver energia, você não vai conseguir transmitir energia, vai acontecer alguma coisa, a pessoa vai passar mal no meio de uma sessão, vão acontecer coisas que vão indicar que aquilo ali não foi permitido. Porque às vezes você está tentando resolver um problema da pessoa, que aquilo ali, aquela pessoa precisa passar por aquilo ali, é o famoso remédio amargo, que aquela pessoa precisa aprender alguma coisa com aquele procedimento, aquele processo de dor, e você está lá com a sua vontade, que é uma coisa que muita gente fala. O reiki, você não imprime a sua vontade, você simplesmente aplica a energia e pronto, acabou. Não tem esse negócio, curar. Não, você não faz isso dentro do reiki. Você simplesmente vai lá, chocurei, e lá. Não se preocupa, claro que eu brinco lá, você tem que prestar atenção, mas não é ficar curar, eu tenho que curar esse rim, mas se aquela pedra no rim é um remédio amargo que aquela pessoa precisa para poder aprender, para parar de intoxicar o organismo dele, para poder beber mais água, para poder ter uma vida mais saudável, tá tudo ali, certinho? Então é muito importante isso. Gente, bem, a aula de hoje foi muito produtiva. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigado. Na próxima aula a gente continua com o conteúdo do Umbanda. Gratidão a todos.